cardíaco, tá, povo? O que é débito cardíaco? Não é que o banco está cobrando alguma coisa do coração, né? Não está devendo. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração consegue injetar a cada minuto, né? Então é o volume pelo tempo. Então, aqui está mostrando um coraçãozinho. Eu falei para vocês já nas aulas anteriores que, em média, um jovem adulto normal tem mais ou menos uns 70 batimentos e ejeta em humanos 70 ml. Lógico que isso em animais vai mudar da espécie, do tamanho, da raça, né? Vai mudar um pouquinho o volume, vai mudar um pouquinho a frequência. Tá? Mas para a gente conhecer, ter uma ideia geral, como eu sempre digo, pegar o humano, que é um ser só, tão fácil ser médico humano, né? É só estudar um bicho. Veterinário já tem que estudar um monte de bicho. Então, gente, se nós pegarmos 70 ml ejetados a cada sístole, em média 70, 72, né, batimentos, 75 batimentos por minuto, mais ou menos 7 vezes 7, 49. Então, o nosso débito cardíaco vai ficar na faixa, aqui ele me deu com 75 batimentos. Opa, deixa eu aumentar isso que fica melhor. Melhor, desculpa. Tá? 75 batimentos por minuto e 70 ml, né? Se fosse 7 vezes 7, 49, dava 5 litros, aqui está dando 5,2 litros, em média uns 5 litros de sangue são injetados à frente a cada minuto, né? Então, o débito é nada mais que isso, né? O volume injetado, né? O volume do débito vai ser o batimento pela frequência cardíaca, a frequência, né? O débito cardíaco é a frequência pelo volume, tá? O débito e frequência pelo volume injetado a cada sístole. Então, já sabemos o que é débito. A gente consegue falar um pouquinho, né? Agora, voltando um pouquinho, né? Que eu olhei aquele slide e me lembrei que eu tinha que ter falado outra coisa aqui. Esse volume e essa frequência a gente sabe que podem ser alterados a qualquer instante. Esse volume é 70 ml, né? 70 ml em cada uma dos lados, ventrículo esquerdo e direito. Tá? E a frequência pode ser alterada. Se vocês começarem a fazer exercício físico, se vocês forem dormir, né, em casos de relaxamento, isso pode diminuir. Em casos de atividade física, pode aumentar, e vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, isso é alterado. Em repouso, e repouso a gente diz como uma atividade, como estamos agora, estamos em repouso, né? Não tem atividade física, mas também não está dormindo, é uma atividade basal, tá? Em repouso é isso aqui mais ou menos. Se vocês tiverem a entrar em atividade física, você vai aumentar muito. E o nosso coração consegue aumentar muito. E vocês vão ver agora nos próximos slides que, como o coração, diferente desse frasco de vidro aqui, ó, esse frasco de vidro cabe 6 litros, tá aqui, um pouquinho mais, talvez, né? E não tem medida daqui para cima, vai caber uns 6,5, talvez 7 litros. A partir disso, transborda. Não tem como. Coração vai caber muito mais do que em comparação com esse frasco. Como assim? Isso aqui é fibra muscular elástica. E esse vidro não se distende, esse vidro não se adapta, o coração se adapta. Se vocês pegarem um balão daqueles de aniversário, né, aquelas que eu chamava quando era novo, quando era criança, de bexiguinha, de fazer guerrinha de bexiguinha, né? Bexiguinha eram uns balãozinhos enchidos d'água, e nessa época do ano, quando estava terminando as aulas no colégio, a gente fazia guerrinha. Aquelas bexiguinhas podiam encher com um pouquinho d'água, encher com muita água, né? Então, o látex daquele material, daquele balãozinho, ele se distende, porque ele é elástico. Fibra muscular também é elástica, então ela tem essa capacidade de se distender. E se vocês pegarem, por exemplo, um elástico, sabe aquelas borrachinhas de perder cabelo, ou melhor ainda, aquelas borrachinhas, como exemplo mais fácil, de dinheiro, as borrachinhas amarelinhas que o pessoal enrola dinheiro, né? Ultimamente a gente não tem nem dinheiro para enrolar as borrachinhas, mas aquelas borrachinhas, se tu pegar aquele elástico de dinheiro, né, tu pega aquele elástico e estica assim uns 10 centímetros e solta uma das extremidades. Pega com as duas mãos, né, indicador e polegar em cada ponta e puxa uns 10 centímetros. Soltar uma das mãos, uma das extremidades, ela vai encurtar, vocês vão ver que ela vai encurtar
né? E vai ter uma força no impacto na outra mão. Tá? Agora, se vocês esticarem uns 20 centímetros, quando soltar, a força é bem maior. A velocidade também vai ter que ela vai encurtar, que ela vai encolher, porque vocês esticaram, é bem maior também. Se vocês tentarem esticar o máximo possível desse elástico, na hora que soltar uma das mãos, vai bater na outra mão machucando, né? Porque o impacto vai ser muito mais rápido e com um encurtamento muito mais voraz. E isso acontece com a fibra muscular. Quanto mais esticada for essa fibra muscular, a resposta é maior contração. E esse volume que está sendo ejetado, nada mais é que idêntico ao volume que está chegando para o coração. Então chega um volume de 70, ele se distende e ejeta 70. Se daqui a pouco começar a chegar a um volume maior, ele vai ter que se adaptar e ejetar um volume maior. E isso acontece. Vou explicar para frente. Então diz assim, ó, regulação da atividade cardíaca, né? Aí diz que a eficiência é medida pelo débito cardíaco, que é a força de contração e o volume sanguíneo. Então, o que diz? A regulação da atividade cardíaca é determinada pela regulação neural da frequência cardíaca, ou da força, né? Força e frequência, que deve ser a força. Que quem regula essa regulação neural? Sistema nervoso autônomo, né? O simpático e o parasimpático. Alguns centros superiores, né? O centro vasomotor, que está lá no tronco cerebral, que controla o centro, o simpático e o parasimpático. Tá? E aí a gente vai ver, vou falar para vocês agora daqui a pouco também dos reflexos cardiovasculares. Os reflexos que o próprio coração tem para se adaptar. Então a regulação da atividade cardíaca tem a ver com o que eu estava falando agora, que dependendo da ocasião, o coração vai ejetar mais ou menos, aumentando ou diminuindo também a sua força e frequência. Tá? E esse exemplo aqui, a regulação intrínseca, aqui, regulação neural, é de fora do coração. Quem está atuando é o sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. A regulação intrínseca, e como intrínseco a gente entende que é aquilo que é próprio dele, que é dele mesmo, dentro dele, né? Então a regulação própria do coração quer dizer que o coração ele se adapta sem necessitar de auxílio de outras redes superiores, né? Como o centro nervoso central, como o sistema nervoso autônomo, por exemplo. Esses dois caras aqui, o Frank e o Starling, foram dois pesquisadores que postularam uma lei, né? Um mecanismo, a lei de Frank e Starling. Eu já vou falar para vocês o que diz isso aí. Tá? E a regulação extrínseca, então, é a de fora, que está aqui, o sistema nervoso autônomo, que está aqui ele. Tá? Vamos ver se está aqui. O reflexo de Barney, né? O Moreg, diz assim, o reflexo de Barney é o reflexo arterial, a aceleração do ritmo cardíaco devido ao aumento da pressão sanguínea no lado direito ou nas veias cavas. Tá? O que é isso aqui? Vou ler os dois e eu explico os dois. Reflexo do Moreg, que é o sistema autônomo, né? Descreve que baroreceptores contivados induzem alterações na força e frequência. Tá? O que é isso aqui? Nada mais é do que eu estava usando esse slide aqui para falar. Se começar a chegar mais sangue para o coração, e pode chegar, porque a gente viu lá em regulação da volemia, né, temos alterações da volemia no sentido fisiológicos e patológicos, e vamos usar o sentido fisiológico para lembrar, e o exemplo mais clássico que eu gosto de usar é exercício físico. Se vocês começarem exercício físico, vocês estão sentados agora na frente do computador, mas se vocês começarem exercício físico e saírem correndo, vão ter contração de músculos, né, vasoconstrição de veias. Né, então nós temos muito mais veias do que artérias no nosso organismo, então tem muito mais sangue dentro de veias do que sangue dentro de artérias. Se vocês pegarem todo o nosso sistema vascular, né, pegar uma pessoa, tirar todos os vasos dessa pessoa, colocar todas as veiazinhas uma atrás da outra, assim, uma fila indiana, e uma fila indiana de artérias, vocês vão ver que as veias chegam a ter 4 ou 5 vezes mais quantidade do que de artérias. Tá? A contração dos músculos inferiores, dos membros inferiores, para você sair correndo, vocês já viram lá que aperta as veiazinhas.
aumenta a pressão e a atividade de retorno do sangue é maior. A frequência respiratória por vocês estarem fazendo exercício físico aumenta. Então, aquela válvula, né? Como é que o sangue que eu falei para vocês lá volta para o coração dos membros inferiores? Temos um mecanismo respiratório que faz com que altere a pressão na caixa torácica, sugando o sangue. E outro é o mecanismo daquelas válvulazinhas que é apertada nas pernas, das veias, que é apertado pela musculatura. Fora isso, vocês começam o exercício físico. Tá? Então, quer dizer, já começou a chegar um pouquinho mais de sangue, que apertou as veiazinhas, e não estou entendendo como é que aperta a veia e chega mais sangue. Na unidade de tempo vai chegar mais. Como assim? Então, se vocês forem lavarem um pátio de vocês, lavar o carro de vocês, vocês pegam a mangueira, ligam lá na torneira, e a mangueira vocês botam no carro, sai um jato d'água fraquinho. Se botarem o dedo na ponta da mangueira, fizerem uma vasoconstrição nessa mangueira, a velocidade, a força vai aumentar. Aumenta a pressão dentro do vaso. Então, com isso, chega mais sangue para o coração, aumentando a pressão. Na unidade de tempo, chega mais sangue. Por minuto, vai chegar mais sangue. Tá? Paralelo a isso, que eu estava começando a falar e voltei. Paralelo a isso, quando vocês começam o exercício físico, contrai músculos abdominais. Isso já provoca uma contração de baço, uma contração de fígado, aperta esses órgãos, e eles ejetam mais sangue. Baço consegue botar uns 50 ml, talvez um pouquinho mais na circulação, fígado de 70, 80, às vezes 100 ml a mais na circulação. Tá? Sem contar aquela quantidade que sempre fica no coração aqui, que no caso de uma contração mais forte, pode ser ejetada. Então, se vocês começarem o exercício físico, simples fato de sair correndo, já chega um pouquinho mais aqui. Se apertar baço e fígado, já chega mais ainda. Então, vamos tirar de 70, vamos botar para mais uns 30, 40 ml, que chegam 100, 110 ml a mais. Chegando 100, 110 ml a mais, o coração vai se estender e vai contrair para ejetar os 100, 110 ml a mais. É elástico. A história do elástico eu falei para vocês, a borrachinha de dinheiro. Quanto mais sangue chegar, mais distende, mais contrai. Tá? E chegando mais sangue nessa figurinha aqui, que é o átrio direito, nós temos que lembrar que se vocês esticarem essa parede, chegando mais, vai esticar mais a parede. É o elástico, né? Estica mais a parede. Mas aderida a essa parede, tá aquela célulazinha, ou melhor, aquele conjunto de células aqui, assim, ó, parede direita do lado do átrio direito, né? Tá aquele conjunto de células chamada nó, ou nódo sinoatrial. Aquelas células que coordenam, né, que são chamadas de marca-passo fisiológico. Sem estímulo nenhum, sem nada, elas despolarizam 70 vezes por minuto. Agora, se eu estimular esse cara aqui, se eu esticar a musculatura e ele está colado na musculatura, ele vai ser esticado junto. Ele vai ser esticado junto. E esticando ele é um estímulo a mais. Então, em vez simplesmente por mecanicamente eu esticar esse nódo, ao invés de disparar 70, ele começa a disparar agora 80, 90 vezes. Então, vocês saírem correndo agora da sala de vocês, que vocês estão aí, e derem uma volta na cozinha, no quarto, no banheiro, e voltar para a sala e verificarem a pulsação de vocês, já não vai estar mais 70. Né? Vai estar uns 80, 90, 100. Tinha um professor de clínica que dizia, vocês pegam o cachorrinho, verificam temperatura do cachorrinho, verifica frequência cardíaca, dá um tapa na orelha do cachorro, verifica a temperatura, vai estar alterada, verifica a frequência, vai estar alterada. Tá? Então, qualquer estímulo pode fazer isso. Eu estou falando só do estímulo físico aqui. Então, simplesmente por chegar mais sangue para o coração, não estou falando em sistema nervoso autônomo, parasimpático, simpático, só mecanismo próprio, intrínseco do coração. Ou seja, o próprio coração se regula sem ordem de ninguém. Chega mais sangue, ele começa a estender mais as fibras e contrai com mais força. Chega mais sangue, estimula mais o nó sinoatrial e a frequência também aumenta. Então, ele simplesmente por chegar mais sangue que vocês começaram o exercício físico, vocês já vão ter maior força de ejeção, e com maior força vocês ejetam mais, e com maior frequência vocês ejetam mais na unidade de tempo. Em vez de disparar, como estava aqui, 75, daqui a pouco vocês estão com 100. E 100 vezes 7 já é 7 litros. 100 vezes 70, né, é 7 litros. Então já subiu
o débito cardíaco de vocês já sobe. Tá? Então, o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado. Esse volume de sangue pode ser alterado, ele pode ser regulado. E de que maneira ele pode ser regulado? Intrinsecamente ou extrinsecamente. Intrinsecamente, como estava ali, que diz aqui, ó, nesses 2 slides, né, o Brading, né, que é o reflexo atrial, que é a aceleração no ritmo devido ao aumento da pressão sanguínea no ato direito e nas veias cavas. Quer dizer, começa a chegar mais sangue no ato direito, aumenta o ritmo do batimento. Tá? Em 1915 o cara descobriu isso. Tá? O Demoreg foi um outro cara, tá, que vai falar do sistema extrínseco. A gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, ó, por exemplo, uma infusão venosa. Tá? Uma infusão venosa que aumentou o fluxo venoso. O retorno de sangue para o coração aumenta, porque vocês injetaram mais sangue na circulação. Então, injetando mais sangue, né, tá fazendo uma infusão de sangue, aumenta o retorno venoso, o que chega lá a aumentar a pressão no átrio direito, e com isso aumenta a frequência, né? Frequência, tá? Estimula os receptores atriais, reflexo de Brading, né? Aumenta a frequência cardíaca, tá? Isso também aumenta o débito cardíaco. E a gente vai falar depois de pressão, vou falar de baroreceptor, que eu não falei ainda. Aí isso tem uma negativa para cá, mas isso que eu vou falar depois. Então, isso aqui é um feedback positivo, ó, tudo isso estimula e aqui vai inibir. Porque uma hora de vocês pararem de fazer o exercício físico, a hora que vocês pararem de fazer exercício físico, vocês esperarem 1, 2 minutos, vocês verificarem de novo a pressão de vocês verificarem de novo a frequência de vocês, ela vai estar em 70 de novo, vai estar normal. Tá? Então aqui tem o inibitório que eu não falei ainda. Aqui para mostrar só, né, o centro vasomotor, tá? Lá na região do bulbo, no tronco cerebral, no bulbo mais especificamente. Tá? Aqui tem o coração, curva da aorta, carótidas, bifurcação das carótidas, também chamado de seio carotídeo, né? Bifurcação da carótida, ou seio carotídeo, curva aórtica, o cajado da aorta, ou que mais? Tem outros nomes, né? Curva aórtica, cajado da aorta, como é que chama mais? Enfim, tá? Bem aqui na curvazinha da aorta e na bifurcação das carótidas, a gente tem os receptores chamados baroreceptores. Os baroreceptores, como nós estamos dizendo, baro é pressão, né? Baro, pressão, o barômetro, né? Então, o baroreceptor é um receptor de pressão. Essas célulazinhas que estão aqui e estão aqui percebem a pressão dentro do vaso sanguíneo. Tá? Os baroreceptores percebem a pressão de ejeção. São eles que informam, eles percebem essa pressão de ejeção, como está na aorta e na carótida, né? Então pega a pressão do ventrículo esquerdo. Essa pressão de ejeção é percebida por esses receptores e enviado lá para o tronco cerebral, no tal de centro vasomotor. E cada pessoa tem uma pressão. A minha 11/8. A do Joãozinho lá deve ser 12/8. Da Mariazinha é 15/10. Né? Da avó de não sei quem é 20/15. Então, quer dizer, cada um tem a sua pressão. E cada organismo entende a sua pressão como própria e correta para ele. Alterações podem ser feitas, a gente vai falar um pouquinho disso. Tá? O que acontece aqui? Eles percebem a pressão do ventrículo, percebe a pressão do ventrículo e informa esse centro vasomotor. Percebe a pressão. Esses receptores, como é que eles funcionam? Nada mais são semelhante, eles funcionam semelhante ao que eu falei do átrio no nosso sinoatrial agora há pouco. Eles são receptorzinhos que estão aderidos aos vasos. Estão aderidos aqui aos vasos. Como estão aderidos coladinho ao vaso, se aumentar a pressão, o vaso vai se distender mais. E se distendendo mais, né, vai também distender mais o receptor. Eles se estiram mais. Esses baroreceptores também são chamados de receptores de estiramento. Então, eles se estiram mais. Eles se esticam mais. E mandam essa informação de quanto eles estão se esticando lá para o centro vasomotor.
O centro vasomotor sabe, se esticar 1 milímetro, significa a pressão tal. Se esticar 1,5 milímetros, é mais. Né? 0,5 milímetros é menos. Então, ele vai verificar pelo estiramento desses receptores a pressão. Se a pressão está alta, ele vai mandar alguém fazer alguma coisa. Se a pressão está baixa, ele vai mandar alguém fazer outra coisa. É aquela historiazinha que estava aqui. Se aumentando a pressão, a débito cardíaco vai aumentar a pressão, que vai fazer um reflexo baroreceptor, né? Um reflexo baroreceptor, e esse reflexo baroreceptor vai mandar o centro vasomotor, vai perceber isso aqui, e quando não houver mais necessidade, o exercício físico se terminou, vai mandar um dos sistemas nervosos, né, autônomo, simpático ou parasimpático, atuar sobre o coração, neutralizando isso aí de novo, voltando para a normalidade. Tá? Então, aqui o centro vasomotor, ó, centro vasomotor, né, e aqui está o coração. Então, ó, aqui tem uma via parasimpática para o centro, para o coração, e a via simpática, né, é aquela dupla cadeia paravertebral, aqui, ó, a inervação simpática, chegando tanto em vasos sanguíneos, quanto em coração, a simpática, e a parasimpática que está tracejada aqui também. Tá? Chega mais no coração, certo? Lembra que que os vasos, as artérias, são estimuladas apenas pelo simpático. Eu falei para vocês, lembra aquela história de inervação? Que a artéria ela mantém um tônus pela frequência de estímulos simpáticos. Se eu aumentar essa frequência, vasoconstrição. Se eu diminuir a frequência, vasodilatação. Todo o resto do organismo, com exceção de vasos, glândula sudorípara, glândula lacrimal, músculo piloeretor, todos os outros têm uma inervação dupla e ocorre inibição e estimulação, né, como se fosse uma gangorra. Uma hora o simpático está funcionando, estimula, outra hora o parasimpático está funcionando, inibe e vice-versa. Já em alguns órgãos, algumas regiões, né, como músculo piloeretor, artérias, apenas o simpático atua, né, na glândula lacrimal. Ou a gente chora ou não chora, você tem essa opção. Não tem como captar água, lembra que eu falei para vocês? Não tem como captar água pela glândula lacrimal. Então, apenas uma inervação. Tá? Então, aqui está mostrando para você só a inervação simpática sobre esses vasos. O parasimpático sobre o coração. Parasimpático, ó, de novo. Né? Tá? Lá na medula espinhal, então no tronco cerebral não tem, né? Na medula espinhal vai ter alguma coisa do parasimpático. Tá? Sobre algumas artériazinhas. Tá? Então, aqui o gânglio parasimpático. Lembra que o parasimpático é longo, o pré, tem um gânglio e depois é curtinho após. Não está figurado isso aqui. Tá? E o simpático é curto a pré, como está aqui, ó, bem curtinho a pré, e longa após. Lá longe. Tá? E aqui é longa a pré-ganglionar e a pós-ganglionar já dentro do órgão. Só para lembrar, para figurar, né? Então, quem são os neurotransmissores? Simpático, neurotransmissor na pós é noradrenalina, e o parasimpático, acetilcolina. Tá? Noradrenalina do simpático, acetilcolina parasimpático. Tá? O parasimpático, então, possui 2 ramos para o coração, direito e esquerdo, com poucas ramificações. Ambos apresentam cronos e inotropismo negativo. O que é crono? Crono é tempo, e inotropismo, né? Ino é força, então possui cronotropismo e inotropismo negativos, ou seja, o parasimpático inibe a frequência, ou seja, o tempo e a força. Podemos unir a frequência e a força de batimentos cardíacos. Tá? O ramo direito está localizado próximo ao sinusal e esquerdo próximo ao átrio ventricular. Tá? Simpático, também 2 ramos, e apresenta crono e ino positivos. Então, aumenta a frequência e aumenta também a força de contração. Então, o simpático aumenta a força e a frequência, e o parasimpático inibe força e frequência cardíacas. Tá?
Então vamos falar agora, já sabendo esses detalhezinhos, vamos falar um pouquinho da regulação da atividade cardíaca em si mesmo. Tudo que eu falei agora foi só para tentar dar um conhecimento maior para chegar aqui. Então, a regulação da atividade cardíaca. Eu já falei para vocês que existe um controle intrínseco, que é o próprio do coração, que a gente já exemplificou, e o controle extrínseco, que eu estava falando agora, né? Que se dá pelo sistema nervoso autônomo, o simpático ou o parasimpático. Ora um, ora outro. Quando um funciona, o outro está relaxando, né? Não está em atividade, e quando um está em atividade, o outro não está em atividade. Tá? Um aumenta a sua frequência e o outro diminui a sua frequência ao mesmo tempo, como se fosse uma gangorra mesmo. Certo? Esse sistema nervoso autônomo está fora do coração, então a gente diz que é uma regulação extrínseca. Então, a regulação da atividade cardíaca de maneira extrínseca se dá pelo sistema nervoso autônomo simpático, que a gente viu agora que tende a aumentar a frequência e força, e o parasimpático tende a diminuir a frequência e força. Tá? O mecanismo intrínseco foi aquele que a gente falou agora há pouco, que é a tal de lei de Frank-Starling, que eu não falei lá para vocês ainda, né? A lei de Frank-Starling, esses caras que fizeram aquele estudo lá, eles postularam uma lei, que eu só disse para vocês, né? Que tipo, lei de Newton, né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, então tem leis por aí, né? E na fisiologia também tem. Tem essa lei o postulado, a lei de Frank e Starling. A lei de Frank-Starling diz o seguinte, ó, o coração, dentro de seus limites fisiológicos, consegue jogar à frente todo o sangue proveniente do retorno venoso. Tá? Então, o coração, dentro de sua capacidade fisiológica, ejeta à frente todo o sangue que recebe, todo o sangue proveniente do retorno venoso. Então, o que acontece? Se ora vocês começarem exercício físico e começar a ter um aumento do retorno venoso, e aí eu volto a frisar para vocês que retorno venoso é o retorno de sangue para o coração. Todos os vasos que chegam no coração são veias. Então, o retorno venoso é o retorno de sangue para o coração. Independente desse sangue ser rico em oxigênio ou rico em CO2. Não estamos falando disso. Tá? Retorno venoso é o sangue que chega. Pode ser um sangue arterial, um sangue venoso, não interessa. Porque a gente já viu que o sangue arterial que vem dos pulmões vem para o coração por uma veia pulmonar. Tá? E esse sangue arterial que veio por uma veia pulmonar, ele é também considerado retorno venoso, porque é o retorno de sangue pelas veias. Tá? Desculpe ser tão massivo, mas vocês sempre se enganam disso. Então tá. Então o controle intrínseco diz, através dessa lei, que o coração consegue injetar frente todo o sangue que recebe. É a história da borrachinha. Quanto mais esticar, mais força tem. Agora, se eu não esticar nada, ela não vai nem recontrair. Se chegar pouquinho, né? Então, essa lei mostra que se chegar mais sangue, aumenta o volume, né, sistólico, e aumenta a frequência. O volume por quê? Dilata mais as fibras musculares e ao contrair, contrai com mais força, ejetando muito mais. E a frequência porque dilata mais as fibras do átrio e as fibras do átrio acabam estimulando, né, dilatando, esticando as fibras do nosso sinoatrial, o marca-passo fisiológico. E aí aumenta, um estimula mais sobre esse marca-passo, aumenta a frequência de batimentos. Mas pode diminuir? Sim, aqui está só um aumento, mas a recíproca é verdadeira. Se a hora começar a chegar menos sangue para o coração, chegar menos sangue para o coração, fisiologicamente ou sim, exatamente, reflexo atrial, tá? Ó, reflexo atrial, né? É a aceleração do ritmo cardíaco devido ao aumento da pressão sanguínea no átrio ou nas veias cava. Então começa a chegar mais sangue no átrio, isso aqui estica mais, e aí é o tal do breathing, né? Que a lei do breathing e a lei do Moreg depois foram postuladas por esses caras aqui, que é o Frank Starling. Ele juntou as duas. Ah, esqueci de falar isso. Então, voltando aqui, ó, eu estava falando, né, de aumento, a diminuição também. Se fisiologicamente ou patologicamente vocês começarem a receber menos sangue, o coração vai receber menos estímulo. Fibra muscular que estava esticando, digamos lá, como eu falei, centímetros, né? A borrachinha esticava 10 centímetros.
e dava uma contração equivalente a 10 centímetros. Agora, se eu esticar 5 centímetros, a contração vai ser mais fraca, vai injetar menos sangue. Ou seja, se chegar menos sangue, se diminuir o retorno venoso, vai diminuir a força, vai diminuir o volume sistólico. Se eu diminuir o retorno venoso, também vai diminuir a frequência. Aqui eu falei só o aumento. Mas se vocês tiverem uma desidratação, se vocês tiverem uma hemorragia, se vocês até, sei lá, outros problemas, vasodilatações, pode ter um calor, sudorese, vasodilatação, né? Uma vasodilatação diminui o retorno venoso, vasoconstrição aumenta o retorno venoso. Então, dependendo, hora chega mais, hora chega menos, o coração vai se adaptar. E esse é o mecanismo intrínseco, ou seja, o próprio coração trabalha recebendo mais ou menos se adaptando a isso. Então, coração, nem sei porque que eu falei, botei aqui, acho que era só para mostrar a curva aórtica, não sei, controle da pressão. Nós vamos falar de controle da pressão arterial. Tá? Então, está só mostrando o coração, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, as coronária direita, coronária esquerda. Lá por trás está o arco coronário, que não aparece, né? Cava cranial, caudal, veia artéria pulmonar, artéria aorta, veias pulmonares, retornando do átrio esquerdo, enfim. Deixa eu tomar uma água aqui, estou sem voz já. Então tá, então vamos falar um pouquinho de pressão arterial, que é o que eu quero falar hoje. Regulação da pressão arterial, pelo menos o mecanismo nervoso, se der a gente fala do mecanismo renal também. Tá? Ó, efeito do débito cardíaco na PA, na pressão arterial. Tá? No volume sistólico. Tá? No volume. Então, ó, volume sanguíneo, né? Se eu diminuir o volume sanguíneo, foi o que nós estamos conversando agora. Se eu diminuir o volume sanguíneo, consequentemente, diminui o retorno de sangue para o coração, diminui o retorno venoso. Quando ocorre a diminuição do retorno venoso, diminui o débito cardíaco. Por quê? Porque o débito é força vezes frequência. Chegando menos sangue para o coração, intrinsecamente ele já se adapta, tem menos força para injetar. E aí o que acontece? Vai diminuir o débito. Então, em vez de injetar 70, ele está injetando agora 50, por exemplo. E 70 batimentos de 50, 7 a 5, 35, dá 3,5 litros. Já não é mais os 5 litros que eu preciso para viver. Então, diminuindo o retorno de sangue para o coração, diminui o débito cardíaco, consequentemente, ao injetar, injeta com menos força, ou seja, diminui a pressão arterial. Tá? O contrário, aumentando o retorno de sangue para o coração, retorno venoso, se aumentar o retorno venoso, a gente já viu como, falei do tanto exercício físico, né, como vasodilatações, como relaxamento, enfim, então, o retorno venoso aumentando com exercício físico, por exemplo, aumenta o débito cardíaco, aumenta a força e frequência, chega mais sangue no coração, estimula o nosso atrial, dispara mais, chega mais sangue no ventrículo, estende mais, contrai com mais força. Então, aumentando o retorno de sangue para o coração, aumenta o débito. E aumentando o débito, nada mais é que aumentar a pressão cardíaca, a pressão arterial, melhor dizendo. Né? Porque ao contrai com mais força, ejeta muito mais forte e a pressão é percebida, né, nas veias, nos vasos, nas nossas artérias. Então, cada vez que aumentar ou diminuir o retorno sanguíneo, retorno venoso, vamos chamar de retorno venoso, então diminuindo o retorno venoso, diminui a pressão, aumentando o retorno venoso, aumenta a pressão arterial. Certo? E aí o que acontece? Se nós tivermos aumento ou diminuição da pressão arterial, a gente tem mecanismos próprios para aumentar e diminuir essa pressão arterial na tentativa de trazer sempre para a normalidade de vocês. Tá? Então está mostrando aqui, ó, o efeito, né, do débito ainda, ó, falando do nervo vago, que é o sistema nervoso parasimpático, autônomo parasimpático. O vago, o 10º par craniano, é do parasimpático. Então, o estímulo do parasimpático sobre o coração vai diminuir a frequência cardíaca, né? Vai diminuir o débito cardíaco e, com isso,
vai diminuir a pressão sanguínea. Então, o vago, que é o parasimpático, a gente já tinha visto nos slides anteriores, vamos voltar um pouquinho, ó, que o parasimpático tem crono e inotropismo negativo. Ou seja, o parasimpático, ele diminui a pressão de ejeção, diminui a pressão arterial. Então, se o parasimpático já atuando, vocês estão com a pressão diminuída. E o simpático, como também viu naquele mesmo slide que eu acabei de mostrar, aumenta. Então, aumentando, né, a pressão sanguínea. Não, é de baixo para cima. De baixo para cima. Aumentando a frequência, aumenta o débito e aumenta a pressão. Então, tu nota aqui que o vago está lá em 120, que é em média anormal, está em 100 a pressão e aqui vai para 140, né? Então, ou seja, o simpático aumenta a pressão e o parasimpático diminui a pressão. Tá? Eles atuam assim. Só que a ideia desses dois aqui, esse slide está para mostrar para vocês o que eles fazem. Mas a ideia é quando são ativados esses dois, que estão no mecanismo extrínseco, quem ativa eles é aquele centro vasomotor lá no bulbo. Isso aqui é ativado sempre na ideia de trazer a pressão arterial para a normalidade, como a gente tinha falado antes. Então, vocês entram no exercício físico, corre. Tá? Acabou o exercício físico, o organismo de vocês percebe que não há necessidade mais daquela pressão arterial, né? O centro vasomotor percebe que aquela pressão que está na artéria é muito sangue que está sendo ejetado e não há necessidade disso tudo, ele ativa, então, o sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático, para trazer o normal. Se você estava em exercício físico, a pressão estava aumentada, ele ativa, então, agora o parasimpático e vai diminuir a pressão. Diminuir até quando? Diminuir até a normalidade. Até o 120. Como é que ele sabe quando tem que parar? Como é que ele sabe? Tem um guarda de trânsito lá? Não. É que se abaixar mais que o normal, o mesmo centro vasomotor vai perceber que está baixa e vai começar a aumentar. Como é que ele aumenta? Ativando o simpático. E se o simpático subisse mais do que o normal, o que acontece? Quando o simpático chega a 120, por exemplo, está subindo, chegou a 120, os baroreceptores percebem, ó, aqui na bifurcação das carótidas, né? Ó, já chegou no normal. Aí o centro vasomotor para de estimular o simpático. Ele chega aqui. O vago, a mesma coisa. Você está no exercício físico, o centro vasomotor manda o vago atuar, o sistema nervoso parasimpático, diminui a pressão. Então, estava no exercício físico, estava 180, foi diminuindo. Chegou em 120, os receptores, baroreceptores, receptores de estiramento que estão aqui na aorta e na bifurcação das carótidas, que não aparece aqui, vão mandar informação para o centro vasomotor no bulbo. Ó, já chegou a pressão normal. E aí, então, o centro vasomotor para de estimular o vago para de estimular o coração. E a gente fica em 120. Tá? Mecanismos fisiológicos de controle. Então, nós temos dois mecanismos fisiológicos de controle da PA. Ou seja, tentar manter a PA, pressão arterial, em níveis normais. Tentar manter a PA em níveis normais. A gente tem dois mecanismos. Um mecanismo neural, ou também chamado de regulação a curto prazo, tá? E um outro chamado mecanismo renal, os rins, que não é esse aqui que a gente vai ver daqui a pouco. O mecanismo neural, ele é rápido. Esse mecanismo aqui em cerca de segundos, tá? No máximo em 2 minutos, ele consegue aumentar a pressão até o dobro ou diminuir a pressão até a metade. Ou seja, o normal é 120. Se vocês estão com 4 de pressão, 5 de pressão, melhor, 120 eu botei 12, né? Eu simplifiquei. O normal é 120. Se vocês estão com 60 de pressão, ele consegue aumentar até o dobro. Ele consegue trazer a normalidade. Se tiver 50, ele consegue dobrar, vai para 100. Não chega na normalidade, mas ele tentou, fez tudo que pôde. Vocês estão em 300 de pressão, 30 por 10, né? Ele consegue diminuir a metade, então consegue trazer para 15. Vocês estão em 20 por 10, ele consegue diminuir a metade, consegue trazer para 12, porque a normal é 12. Ah, mas a metade de 20 é 10. Mas o normal é 12, ele traz para normalidade. A ideia do mecanismo de controle é trazer para o normal de novo.
tá? Então, o mecanismo que a gente vai falar é o renal. Desculpa, o neural. Neural. Ele é rápido. No máximo em 2 minutos, 2 minutos e pouquinho, ele consegue fazer isso. Dobra a pressão ou diminui a metade, tentando trazer para o normal. Como é que ela funciona? Através dos baroreceptores. E nada mais é do que eu expliquei no slide anterior. Tá? Então, os baroreceptores, ó, estão lá na curva da aorta, no arco aórtico, no cajado da aorta, né? E na bifurcação das carótidas, nas duas, só está mostrando uma, mas está nas duas. Tá? Esses receptores informam ó, lá o centro vasomotor. Então, os baroreceptores percebem a pressão e informam o centro vasomotor. E aí, o centro vasomotor vai atuar ativando o sistema nervoso autônomo, ora simpático, ora parasimpático. Se ele quer diminuir, é o parasimpático. Se ele quer aumentar, simpático. Então, aqui nós temos, ó, a pressão está normal. A pressão está normal. Tá? Se eu tiver uma hipertensão, se eu tiver com estímulo a mais, se a minha pressão não estiver normal, se ela estiver hipertensa, estiver 140, 160, 180 e assim sucessivamente, se ela estiver acima, né, o que acontece? Em caso de pressão aumentada, lá o centro vasomotor vai fazer o quê? Vai provocar a atuação de quem? Se está aumentado, ele quer diminuir a pressão. Então ele vai ativar, vai fazer o quê? Vai atuar sobre o coração para tentar diminuir a força e frequência e sobre os vasos para fazer vasodilatação. Tá? Quem é que ele ativa então? Se ele quer diminuir a atividade, ele atua sobre o sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático? Vai atuar sobre o parasimpático, porque tem inotropismo e cronotropismo negativos. Certo? Ó, então, em caso de pressão aumentada, ó, aquele slide já estava em 120, agora já está em 150, em caso de pressão aumentada, ocorre estiramento das paredes das artérias, né, tanto aqui quanto aqui, está mais estirado, que a pressão tem muito sangue lá dentro, né, se estica. Então, com a estimulação dos baroreceptores, eles aumentam o impulso ao centro vasomotor, então ele manda mais impulso ao centro vasomotor, o que provoca uma diminuição da atividade simpática e um aumento da atividade parasimpática. Ou seja, eu quero, se está aumentado, eu quero trazer para baixo, quero diminuir. Então, quem que eu tenho que ativar? O parasimpático. Estimula o parasimpático libera acetilcolina sobre o coração, ó, então vem lá via parasimpática, liberando acetilcolina sobre o coração. E isso faz o quê? Vasodilatação, né? E diminui a força, frequência e o débito cardíaco. Ou seja, se diminui o débito, diminui a pressão até níveis normais. Então, vai voltar para o 120. Se eu tiver, então, agora com a pressão diminuída, ou seja, se a pressão está lá embaixo, ó, se a pressão está em 120, em 90, por exemplo, né? Eu tenho, então, aqui ó, uma pressão diminuída, diminui o estiramento sobre os baroreceptores, o que diminui a estimulação deles, né? E eles mandam menos impulsos para o centro vasomotor. Então, o centro vasomotor percebe que está recebendo menos impulso, estímulo simpático. Esse simpático provoca vasoconstrição, já começa a chegar mais sangue para o coração, aumenta a força e frequência e aumenta o débito cardíaco. Aumentando força e frequência, bate mais rápido, frequência, bate com mais força, mais injeção. Tudo isso aí aumenta o débito. Aumentando o débito, nada mais é que aumentar a pressão arterial. Então, se você estava com a pressão baixa, o mecanismo baroreceptor, ou seja, o mecanismo a curto prazo, consegue, em no máximo 2 minutos, fazer tanto a elevação quanto a diminuição da pressão. Tá? Estava esse slide antes, que era a mesma coisa. Pressão baixa, aumenta a força e frequência e vasoconstrição. Tá? Então, ó, o mecanismo neural, ele é rápido, ele atua muito bem sob a influência dos baroreceptores, porém, ele tem esse detalhe aqui, ó, ele não é confiável a longo prazo, ele se adapta. Como assim não é confiável a longo prazo, se adapta? Opa, tá? Como é que acontece isso? Primeiro, por que ele não é confiável? O que é se adaptar, primeira coisa? Se adaptar é eu começar a falar assim agora, baixinho, lentamente, lendo um texto para vocês, e daqui 5 minutos vocês estão dormindo. De noite vocês vê televisão,
um filmezinho romântico, tudo uma boa e dorme. 4 horas da manhã, a televisão tá ligada e começa um filme de guerra. Bum! Cai uma bomba. O cara acorda. Então, a gente tem, já falei para vocês, de adaptação, né? Adaptação rápida e adaptação lenta. Nós temos receptores que se adaptam rapidamente e receptores que nunca se adaptam. Por exemplo, receptor que se adapta rapidamente, olfatório. Você chega numa sala, sente um cheiro ruim, fica naquela sala, daqui a pouco não tem mais sentindo. Ah, já passou o cheiro. Não, não passou. Se outra pessoa chegar, vai sentir o cheiro. Isso é muito comum, vocês que vão trabalhar com clínicas, se fizerem visitas nas casas das pessoas, são se a gente chegar numa casa, aquele fedor de mijo de gato. Gato, né? Urina de gato fede. Cheiro de cachorro molhado. Então chega nas casas das pessoas e sente o cheiro de cachorro, o cheiro de gato. A pessoa que está morando lá não sente. Como é que consegue viver nessa casa? O cara não está sentindo. Os receptores dele já estão adaptados. Então a gente tem alguns receptores que se adaptam muito facilmente. Outros receptores, como dos membros, o tônus dos membros inferiores, que eu falei para vocês, nunca se adaptam, porque se adaptasse, vocês vão perceber que estão de pé e caíram no saco de batata. Né? Então, esses receptores, os baroreceptores, eles se adaptam muito fácil. E um exemplo bem legal de contar para vocês é o tabagismo, o cigarro. Por que é difícil eu parar de fumar? Né? Por que ninguém consegue? Ah, é frescura, é só ter vontade. Olha só. A pressão do cara é 12 por 8. Tá? Aí ele resolve, eu vou começar a fumar. Diz que fumar é bom, emagrece, eu tô meio gordinho, fumar calma, agora com a pandemia eu tô nervoso, estressado, eu vou fumar. Aí o cara começa a fumar. Aí ele fuma um cigarro, fuma 2, fuma 3. Daqui a pouco, então, a nicotina começa a atuar. E a hora que ele fuma, a pressão dele... Vou voltar uns slides, tá, gente? Só pra gente ter um... Opa, voltar, não ir pra frente. Só pra ter essa imagem aqui que eu quero. Essa imagem, tá? Vou pegar esse aqui pra explicar aquilo lá. O cara começa a fumar e a pressão dele era 12 por 8. Certo? Ele fuma um cigarro, fuma uns 4, 5 dias, a nicotina começa a atuar. A hora que a nicotina começa a atuar, ela provoca elevação da pressão arterial. Então o cara fuma, sobe a pressão. Fuma e sobe a pressão. O que acontece? Quando fuma, sobe a pressão, o mecanismo neural que a gente está falando agora, que atua sobre o baroreceptor, vai atuar. De que forma? Subiu a pressão, os baroreceptores vão perceber, vão informar o centro vasomotor, o centro vasomotor vai provocar a ação de quem? De alguém que faça diminuir a pressão. Se a pressão está alta, eu quero diminuir. Para quê? Para trazer para o normal. O normal, o meu centro vasomotor sabe que o meu normal é 12 por 8, 120. Né? 120 por 80, 12 por 8. Então estava em 120, foi para 140. Os baroreceptores percebem, mandam essa informação ao centro vasomotor que atua sobre o sistema nervoso parasimpático, e o parasimpático dá uma descarga de acetilcolina, e a acetilcolina, então, provoca a diminuição da força e frequência, diminuindo a pressão arterial até níveis normais. Tá? Legal. Só que a gente tem que lembrar que quem faz essa inervação do centro vasomotor é aquele nervo que desce a cabeça, porque o resto fica tudo praticamente na cabeça, né? Língua, cabeça, face, olho, ouvido, nariz, todos os outros 11 pares. Né? O 10º par é o que desce tronco, desce tórax e abdômen, e ele inerva coração, fígado, rim, trato digestório, tudo, bexiga, sistema urinário, vasos, pulmão. Tá? E uma descarga vagal acaba sendo uma descarga vagal. Não é só sobre o coração. O que eu quero dizer para você é o seguinte, ó. O que a pessoa fuma? Eles fumam porque diz que se acalma. Ah, eu tô nervoso, vou fumar. Eu tô nervoso, vou tomar um cafezinho preto. O que acontece? O cafezinho preto é a mesma coisa. O que acontece? Tu toma, eleva a pressão, fuma, eleva a pressão. No que elevou a pressão, sistema nervoso autônomo atua, fazendo que essa pressão diminua. Então ocorre uma descarga vagal e tu te acalma. O parasimpático diminui o metabolismo, o parasimpático diminui a atividade de sistema respiratório, sistema cardiovascular,
enfim. Tá? E aí então o cara se acalma. E, é legal fumar, eu me acalmei mesmo. Aí ele, daqui a pouco, sente necessidade de fumar de novo. Fuma de novo, fuma de novo. Daqui a pouco a pressão já vai para 150. Aí, o sistema nervoso autônomo manda para ele. Parasimpático atua. Aí ele fuma ali uns 2, 3 meses. E daqui a pouco o cigarro não tá mais fazendo efeito. Aquele cigarrinho fraquinho, que ele começou lá com um cigarro, uma marca bem fraquinha, não faz mais efeito. Por quê? Porque o centro vasomotor se adaptou. Estava falando de adaptação. Então ele fumava, chegava a 140. Desculpa. Fumava, chegava a 140 e ocorre uma descarga parasimpática, trazia para o 120. Fuma, chega a 140, sistema nervoso atua, traz para o normal. Só que vai chegar uma hora que nem vocês estão tentando estudar e aí começa aqueles telefonema do 011, né? Toca o telefone, tu vai ver, putz, esse cara chato, tu nem atende. Aí senta para estudar, toca o telefone. Tu vai ver lá, é os caras chatos. Aí tu senta para estudar, toca o telefone. Na 10ª vez que toca o telefone, se vocês conseguirem aguentar até a 10ª vez, vocês ou bloqueiam o cara, bota ali na lista negra do celular, ou já desliga o celular. Eu quero me concentrar para estudar, não é isso? Aqui é a mesma coisa, o centro vasomotor também quer se concentrar para estudar. Então ele fuma, aumenta a pressão, parasimpático diminui a pressão. Fuma, aumenta a pressão, parasimpático diminui a pressão. Vai chegar uma hora que o centro vasomotor diz assim, não, só um pouquinho. O normal desse vivente é 140. Não é 120. Eu estou errado. E aí o cara fuma, chega a 140 e o parasimpático não atua mais, que o centro vasomotor acha que é normal. Então ele não sente mais aquela tranquilidade quando fuma. Cigarro tá fraco, cigarro não tá mais atuando. Vou pegar um cigarro mais forte, vou pegar um cigarro bem daqueles mais forte. Pega um cigarro mais forte. Ou começa a fumar 2, 3 carteiras por dia. Ou seja, gradualmente ele vai cada vez mais injetando mais drogas no organismo. Daí de 140, ele fuma um cigarro mais forte. Tá fumando, vamos botar a marca modelo número 1, que é pouca nicotina. Aí começa a fumar o modelo número 2, que tem o dobro de nicotina. O modelo número 2 leva para 160. O normal desse cara é 140, então vamos trazer o parasimpático, traz de novo. Ele fuma, vai para 160, vasomotor atua, parasimpático atua, relaxa, te acalma, e aí vai, relaxa, te acalma, relaxa, te acalma. E aí daqui a pouco o centro vasomotor de novo. Não, o normal desse cara é 160, eu não tenho nada que tá me metendo, fica quieto. Aí o cara diz, cigarro não tá. Aí um amigo deles, cara, eu também tava fumando, mas aí não dá mais. Isso aqui que eu tô fazendo, eu fumo e tomo um cafezinho depois. Fumar, tomar um cafezinho, assim, ó, dá uma calmaria, tu fica assim bem tranquilo. Sai a irritação, bem bom. Aí então o que acontece? Tu fuma, toma, vem para 160, tu acha que é 160, não é mais estimulado, aí vai tomar um cafezinho, vai 180. Ou seja, e daqui a pouco ele vai se adaptar e vai começar a achar que é 180. Facilmente ele se adapta. Facilmente ele não traz mais para baixo, para normalidade. Ele acha que o normal é isso aqui. E aí, por que é difícil parar de fumar? A pessoa foi no médico, o médico, tu tá com pressão 180 por 12, por 120, né? 18 por 12. Se tu não parar com isso, tu vai morrer. Aí o cara se conscientiza, não, vou parar de fumar. Por que é difícil parar de fumar? Ele está em 180. Né? E lembra que ele pega a pressão sistólica, né? Então 180. Ali, passa um dia, 2 sem fumar, não tem mais o estímulo da nicotina, não tem mais outras drogas circulando que aumentassem a pressão cai para 160. Quando cai para 160, centro vasomotor é notificado pelos baroreceptores que a pressão foi alterada. O centro vasomotor acha que esse cara, o normal dele é 180. E agora caiu para 160. E ele é notificado, olha, a pressão caiu lá embaixo. O coração está morrendo. E o centro vasomotor, não, peraí, nós temos que ajudar ele. Vamos trazer de volta para o normal. O normal desse cara é mais. O que ele faz? Atua agora com o sistema nervoso simpático. A descarga simpática é de noradrenalina. E aí depois a própria noradrenalina circulante provoca a secreção de adrenalina.
lá pela glândula adrenal. Então, uma descarga simpática vai aumentar a força e frequência. Então, a pessoa, quando está parando de fumar, tentando parar de fumar para trazer para baixo, cada vez que ela tenta, libera adrenalina e noradrenalina. E você sabe que são estimulantes. Então, quando tu encontra um cara no elevador que está parando de fumar, tu diz assim, bom dia, ele olha para ti, bom dia por quê? Aí o cara já está na pilha de cedo, porque ele está na adrenalina e na noradrenalina direto. Ele está muito estimulado. Então, por isso que é difícil, tu te irrita. Então, quem quer parar de fumar acha uma fuga. Vou comer chocolate. Vou comer alguma coisa que me acalma. Por que que acalma comer? Porque o sistema nervoso autônomo parasimpático que estimula a digestão. O parasimpático deprime tudo, menos o sistema digestório. O simpático estimula tudo, menos o sistema digestório. Então, o digestório é uma exceção. É o contrário. Como eu disse para vocês, o simpático prepara para a luta, para a fuga. Para lutar, fugar. Para lutar e fugir, vocês não precisam do sistema digestório. Vocês precisam de músculo, respiratório, cardiovascular. Isso aí vocês precisam do atuando forte. Então, o digestório é deprimido, o sangue que ia para lá vai nutrir esses tecidos que estão trabalhando agora. Já em atuação do parasimpático, é o contrário. O parasimpático deprime coração, sistema cardiovascular, sistema respiratório e tudo mais, para jogar esse sangue e esses nutrientes para o trato digestório. Por isso que depois que vocês se alimentam, dá um soninho. Por isso que depois que se alimentam é fisiológico a siesta, né? Cestear, dá uma dormidinha. Porque vocês poupam o organismo de vocês de outras atividades, mantendo o nutriente só para o trato digestório. O parasimpático estimula a digestão. Então, tu come um chocolatinho, come um bolinho, na tentativa de estimular o sistema gastrointestinal e liberar, através do parasimpático, um pouquinho da acetilcolina para te acalmar. Então, o cara tentando parar de fumar acaba mudando para o vício para comida e engorda. É uma bomba, né? Parar de fumar é uma bomba. Entenderam isso aí, gente? Por que é difícil o cara parar de fumar? Porque tá sempre na pilha, tá sempre ligado na adrenalina. O cara tá sempre ligado num estimulante, certo? Então, como disse lá, ó, esse sistema neural, ele atua bem, ele traz realmente a pressão para baixo, ele traz realmente a pressão para cima dentro da normalidade que ele acha que é teu normal. O teu normal é 180? Ótimo, ele vai e mantém 180. Se teu normal é 12, ele vai tentar manter em 12. Mas ele não é confiável a longo prazo. Ou seja, fica fumando os 2, 3 meses, ele já não, ele perde a confiança. Ele não é confiável a longo prazo, ele se adapta. E aí começa a tocar horror na tua vida. Né? E aí, por este motivo, nós temos um outro mecanismo, que é o mecanismo renal. O mecanismo renal, que é o a longo prazo. Disse que é o mais importante, a gente nunca sabe quem é mais importante no nosso organismo, né? Mas eu botei aqui justamente para chamar esse pensamento, né? Tudo é importante. Ele é dividido em dois também. Esse aqui também é dividido, o neural também é dividido em dois. Ele é dividido no sistema autônomo simpático e parasimpático. O simpático tenta aumentar e o parasimpático diminui, não é isso? Aqui também nós temos dois. Um que tenta aumentar e outro que tenta diminuir. O hormonal e o hemodinâmico. Um tenta diminuir, o hemodinâmico, e o hormonal tenta aumentar. Ó, o mecanismo hemodinâmico é muito simples, muito tranquilo. Vocês fazem isso o dia inteiro. Né? Se vocês estão com a PA elevada, entra em ação o mecanismo hemodinâmico, ou seja, ele quer diminuir. Quando a PA está elevada, todos nossos vasos sanguíneos vão estar sentindo essa pressão elevada. Então, a pressão no rim vai estar aumentada. Com isso, vai aumentar a filtração renal. Né? Se vocês pegarem uma mangueira de jardim de novo para lavar o carro, como eu falei para vocês, e botarem o dedo na ponta da mangueira e tiver um furo na mangueira, aquele furinho vai drenar mais, porque aumentou a pressão dentro da mangueira. Se você tirarem o dedo da ponta da mangueira, diminui a pressão lá dentro. O furinho que está lá quase não sai nada no furinho dentro, no meio da mangueira. Então, se você tirar um furo na mangueira, você consegue ver isso aí. E nos capilares glomerulares que faz a filtração, nada mais são que capilares. Aí os capilares têm fenestras, têm furinhos. Então vai permear mais, vai filtrar mais. Então, se você estiver com a pressão aumentada, os rins vão filtrar mais, vão fazer uma filtração de sangue maior, o que vai aumentar o volume urinário. Aumentando o volume urinário,
vocês estão tirando o líquido do organismo de vocês. Vocês estão diminuindo o volume de líquido circulante, ou seja, vocês estão diminuindo o retorno venoso. Vamos. Isso mesmo. Não aqui, no hormonal. Tá, Bruna? Ó, então está elevada, entra o hemodinâmico. Então, quando a pressão está elevada, como dizer, hemodinâmica, dinâmica do sangue. Então, aumenta a pressão, aumenta a filtração de sangue, o que forma mais xixi. Vocês fazem xixi, diminui o volume de líquido circulante, vocês estão tirando água do organismo de vocês, e vocês viram, né, que a gente falou em vasos sanguíneos e falamos de sangue, o sangue, 98% do sangue é água. Vocês estão tirando água, vocês estão perdendo sangue, vocês estão diminuindo o volume de líquido circulante. Diminuindo o volume de líquido circulante, você diminui o retorno venoso. Se diminui o retorno venoso, chega menos sangue para o coração, menos estímulo para contrair, diminui débito, consequentemente, diminui a pressão arterial. Certo? Barbada. Tem muita pressão arterial, a pressão aumentada, faz xixi, diminui a pressão. Ou seja, diminui o volume de circulante, diminui o retorno venoso, diminui a pressão arterial. Esse é o mecanismo dinâmico. O rim funciona assim. Quando está com a pressão aumentada, faz mais xixi e acaba diminuindo a pressão arterial. Toma cerveja, faz bastante xixi. O álcool eleva a pressão arterial. Além de que vocês tomam 1 litro de cerveja, 2 litros de cerveja, é muito líquido, né, circulante. Então, toma cerveja, é diurético. Claro que é diurético. Primeiro que toma 2 litros d'água, de líquido. Então, isso incorpora, esse líquido é absorvido no trato digestório, entra no sangue e aumenta o volume sanguíneo. Né? Só aí já seria motivo para tentar diminuir o volume sanguíneo de novo. E outra que o álcool aumenta a pressão arterial. Ele é um inotrópico positivo, ele aumenta a força e contração. E aí, então, o que acontece? Então, você aumentar a PA. Então, tomou a cerveja, você vai fazer bastante xixi, diminuindo a pressão. Para quando? Para não ter mais pressão? Não. Níveis normais. No que chegar ao nível normal lá no rim, que no rim mais ou menos é a metade da pressão arterial, né? Pressão arterial na aorta é 120, aqui vai chegar uns 60, porque vai ramificando, né? Chega no rim 60. Quando chegar a 60 aqui, para de filtrar. Filtra normal de novo. E a pressão então volta ao normal. Tá? Um outro fator, ó, o peptídeo natriurético atrial. Ó, quando a pressão está aumentada, lembra que a pressão está aumentada? Nós estamos falando de pressão aumentada aqui, né? Opa! Quando a pressão está aumentada, o átrio se estende mais o nó sinoatrial. Então, a distensão no nó sinoatrial provoca a liberação do peptídeo de natriurese atrial. O que é esse peptídeo de natriurese atrial? É uma substância, um hormôniozinho, que vai fazer o quê? Ele faz vasodilatação para tentar diminuir a pressão, ele provoca a secreção, aliás, a inibição da secreção do hormônio antidiurético, certo? Porque o que acontece? Muito bonito isso que eu falei para vocês aqui, mas em renal, não vou mostrar que isso aqui não é bem assim. Né? Se aumentar a filtração, vai aumentar o volume urinário? Nem sempre. Se aumentar a filtração e nós tivermos o hormônio antidiurético, esse hormônio antidiurético faz com que todo o líquido que foi filtrado acabe entrando no vaso sanguíneo. Então, o que tem que acontecer? Tem que ter a inibição desse hormônio antidiurético. E o nó sinoatrial, o marca-passo, quando estimulado, ele provoca a secreção desse hormôniozinho chamado peptídeo natriurético atrial. E esse hormôniozinho inibe a secreção do hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético. Né? O hormônio antidiurético, como está dizendo, ele inibe a diurese. Ou seja, ele reabsorve a água que ia sair. Não existindo ele, pode sair. Então, aí acontece isso mesmo. Aumenta o volume e diminui a pressão. Tá? Então, o que acontece? Inibindo isso, os rins vão aumentar a excreção de sódio e água. Certo? Fazendo isso, ocorre isso. Então, a ação, né? Ocorre diurese, né? Que diminui o líquido circulante e diminui, então, o retorno venoso. Diminuindo, só para lembrar, diminuindo o retorno venoso, diminui o débito cardíaco e diminui a pressão arterial. Então, o hemodinâmico é simples. Tem muita pressão, tem muito líquido circulante, tira esse líquido para fora. Tá? Estão cansados? Querem tocar até aqui? Querem parar? Te deixo isso aqui para depois. Estão cansados? Não tem problema nenhum. Eu não quero tumultuar vocês. O que vocês acham?
Tá, então tá. Então vamos fazer o seguinte, paramos aqui, tá? Para não ficar cansativo. Quando a gente voltar,